Boa noite, meus irmãos. Não adiantou eu puxar os bancos para frente, vocês não continuaram longe. Irmão Jaime, o seu lugar não é aí não, irmão Jaime. O seu lugar é mais perto aqui de mim. Quero agradecer a Deus, mais uma oportunidade de estar aqui. E vou repetir minhas palavras que eu falei de manhã, porque alguns irmãos não estavam, né? Agradecer a Deus pelo privilégio que Deus me deu de voltar ali em Brasília e pregar na igreja que teve a loucura, né? Loucura vinda do Espírito Santo de acreditar em mim, né, Ivanildo? Deixa de ser loucura. Mas a palavra de Deus desafia a gente e fala que nós somos como loucos, né? Então, só sendo louco mesmo para, como Isaac falou, assumir, largar o cálculo para enfrentar algo mais difícil, ser pastor. Mas é uma bênção poder estar aqui, novamente aqui, no meu rebanho, né? Aqui é a minha casa. Ali foi muito gratificante poder rever alguns irmãos, alguns queridos ali da época, do qual eu era pastor de jovens. E hoje a gente se sente velho quando volta lá, porque você vê aqueles jovens tudo casados, já com filha. Fala, meu Deus, eles estão ficando velhos, mas eu também, né? Então não é à toa que os cabelos brancos começam a aparecer e alguns sumirem, né? Alguns vão sumindo e outros ficando brancos, os que restam. Então, mas é gratificante poder ter tido essa oportunidade. E agradeço muito a Deus. E agradeço mais ainda de poder estar de volta, que é o convívio com os irmãos. Quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus inserida lá no livro de Atos. Quero que os irmãos abram suas Bíblias. Livro de Atos, capítulo 3. E nós estaremos inicialmente lendo até o verso 10. Atos 3, até o verso 10, de 1 a 10. Diz o seguinte aqui na minha tradução. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem, que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Oremos. Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Eu quero clamar a Ti de uma maneira especial, que o Teu Santo Espírito tenha uma livre manifestação nessa noite, e que nós estejamos, ó Pai, com os nossos corações atentos para ouvirmos tão somente a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Há 2 domingos atrás, nós estávamos aqui reunidos, né, tanto domingo pela manhã quanto à noite, numa organização diferente aqui, numa disposição diferente dos bancos. E os irmãos tiveram uma criatividade. Eu falei que Deus faz infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente imagina ou pensa. Eu sugeri uma arrumação para os irmãos e quando eu cheguei aqui fizeram outra muito mais bonita. E não falo com hipocrisia, não. Os irmãos que estavam aqui naquele domingo de manhã sabem que realmente ficou uma decoração
muito bonita e sugestiva para aquele dia que a gente estava comemorando. Vocês lembram o que era que a gente estava relembrando aquele domingo? A ressurreição de Jesus Cristo. É interessante a gente analisar a história de Jesus Cristo, que veio a esse mundo, deixou o seu legado, deixou os desafios para cada um de nós que acreditamos no nome dele. E homens que se dirigiam, ou se portavam como homens da lei, não acreditavam em Jesus como o Messias, como o enviado, e fizeram de tudo para que aquele homem fosse morto, fosse humilhado, fosse perseguido, morto, crucificado. Mas o final da história, ela não acabou ali. Embora com toda a influência daquele povo, dos líderes religiosos da época, Jesus, ele morreu, mas o final da história não parou ali naquele momento. Porque é por isso que a mensagem ela continua a ser pregada. E o apóstolo Paulo fala, e a gente relembrou aquele domingo, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação. Seria inútil a gente estar reunido aqui como igreja, porque teria perdido totalmente o sentido da mensagem do Evangelho se Cristo não tivesse ressuscitado. E a gente vê o relato da ressurreição, da história de Jesus nos Evangelhos. Depois a gente começa a ler o livro de Atos, e o livro de Atos já é pós-morte de Jesus, ressurreto. E ali no início de Atos é o famoso Pentecostes, né, quando o Espírito Santo desce e a gente recita o versículo Atos 1:8. A gente sabe de cor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a gente acredita que, baseado no envio, na chegada do Espírito Santo, ali começou mais afinco o trabalho inicial da igreja primitiva, e que está mais relatado ainda no capítulo 2 do livro de Atos, e fala esse início da igreja primitiva. Quando a gente para pensar em igreja, e eu posso perguntar para os irmãos, sem vocês responderem verbalmente, mas pensando aí no teu coração, o que é igreja para cada um de nós? Quando você escuta essa pergunta, pensa agora, o que é igreja para você? Como nós podemos definir o que é igreja? Será que a igreja ela pode ser considerada como o corpo de Cristo? A igreja pode ser considerada como um encontro dos fiéis, daqueles que acreditam na sua palavra? A igreja pode ser considerada como pessoas que pela fé em Jesus Cristo vivem em comunhão com Ele, seguindo a vontade dEle. A igreja pode ser considerada como um ajuntamento de pessoas que vivem pela fé, essa fé que nós testemunhamos aqui, e que a gente testemunha constantemente, essa fé, aguardando a volta desse Jesus que foi humilhado, foi morto, foi ressurreto, mas Ele vai voltar. A igreja, ela pode ser considerada tudo isso, mas eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, baseado no texto que nós lemos, algumas verdades que nos incitam a pensar quando a igreja é igreja. Quando a igreja pode e deve ser igreja. Primeira verdade, através dessa história da cura desse paralítico, deixa-nos claro que a igreja, ela é igreja quando ela ora, quando ela socorre, acolhe, impacta pessoas. E é exatamente baseado nisso que eu quero compartilhar com os irmãos. A igreja é igreja quando ela persiste na oração. Verso 1 fala:
Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Na cultura dos judeus na época, pelo menos 2 vezes por dia, eles iam se reunir no templo para fazer as suas orações e os seus rituais. E uma hora era uma hora bem cedo da manhã e a outra hora era exatamente essa hora que está aqui relatado no livro de Atos. Foi essa hora que Pedro e João subiram ali para orar, na hora da oração. Eles lembraram que a igreja, o lugar em que eles se reuniram, era lugar de oração. O próprio Jesus, ele relata isso, que fala que a minha casa é casa de oração. E as pessoas, naquela ocasião que Jesus chegou no templo, e estava tudo modificado, aquela bagunça, aquela feira, né? Eu fico imaginando uma 25 de março dentro do templo. E Jesus calmamente, foi assim, Marcos? Marcos que gosta de fazer as pegadinhas, né? Jesus calmamente, Jesus se indignou com aquela situação, porque a casa de oração, ela perdeu o foco e ela deixou de ser casa de oração. Igreja é casa de oração. Em Isaías 56:7 fala: esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Os seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E exatamente foi baseado nisso que Jesus, ele se indignou naquela situação. Porque perdeu-se o foco do que era a igreja, de que a igreja era lugar de reunião para oração. E às vezes eu fico pensando o que Jesus diria das nossas igrejas hoje. Igrejas que têm perdido o foco da oração. Ou talvez igrejas que tenham distorcido o sentido da oração. Porque quando a gente liga a TV, a gente vê pessoas ditas pastores, ditos bispos, ditos semideus. Daqui a pouco vão ser o próprio Deus, né? Porque vai subindo de cargo. E pessoas que falam assim, determine para Deus. Determine para Deus. Então quem é Deus? Ele é Deus ou eu que sou Deus? Eu fico preocupado quando eu vejo essa deturpação do sentido do que é a igreja, esse sentido que tem perdido as igrejas em relação à oração. Uma oração sincera, uma oração que nos identifica como o povo de Deus, submisso a esse Deus que nós cremos. Nos identifica constantemente e a gente cita, e a gente repete, como lá em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa realidade que o profeta colocou lá em 2 Crônicas 7:14, nos identifica como o povo de Deus, o povo reunido como igreja. Nós sendo igreja, entendendo que igreja é igreja quando a gente ora. Um teólogo, Ernst Minger, ele foi um teólogo pioneiro no trabalho batista no Brasil, junto com Eurico Nelson, com Salomão Ginsburg e outros, se eu não me engano, 3 ou 4 junto com eles. E esse teólogo, ele afirmou o seguinte: alguém pode orar sem ser crente. Alguém pode até orar sem ser crente. Mas nenhum crente pode viver sem orar. Se você acredita em Deus, se você já entregou a sua vida a Deus, se você é um cristão, você sendo igreja, você entende que o sentido de igreja, ela é igreja, quando você coloca o teu joelho em terra e ora. Muitas coisas às vezes não acontecem na vida da gente porque a gente não ora. Porque quando a gente recebe uma notícia ruim, a gente fica desesperado, a gente quer agir pelas nossas próprias forças.
E às vezes aquela situação que a gente fica sem controle e aí a gente fica desesperado e fala, agora eu vou orar, né? E Deus responde a oração da igreja reunida. E se você já passou por uma dificuldade, um problema nesse ápice, que você se sente de mãos atadas, se sente insuficiente, se sente sem forças, e como é bom, como é gratificante, porque a gente sente o poder das orações em prol daquela causa. Aquela situação que fugiu do controle, e depois a gente escuta, a gente ouve testemunhos, tanta gente que estava orando pela gente, e a gente às vezes nem sabia. Quando a Mireide ficou na UTI lá, 3 dias depois do parto do Enzo, e depois pessoas distantes que ela nem tinha contato, aí eu estava orando por você, estava orando por você, estava orando por você. Camila vai testemunhar isso ainda. Muita gente orando, e eu tenho certeza que ela sentiu esse poder da oração da igreja reunida, porque a igreja, ela é igreja quando ela se reúne para orar. A igreja é a igreja quando ela é sensível ao clamor pelos pobres. O verso 2 a 4 fala: estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João, o versículo fala, Pedro e João olharam bem para ele. Pedro e João atentaram ao pedido daquele aleijado, daquela pessoa que tinha aquela necessidade, tinha aquela deficiência. A porta do templo era um ponto de esmolar daquele deficiente. Todos os dias ele passava por ali para pedir esmolas. Pessoas entravam, pessoas saíam do templo e ele era ignorado. E ele aborda Pedro e João e o versículo fala: Pedro e João olharam bem para ele. Pedro e João foram sensíveis ao clamor daquele pobre, daquele aleijado, daquele homem que tanto necessitava. Muitas pessoas, elas precisam ser alcançadas pelo amor de Cristo. E às vezes, falta-nos sensibilidade como igreja para a gente alcançar o amor de Cristo. A igreja é um lugar que você que tem uma condição social, uma condição financeira, uma condição de pedigree. Você sabe o que é pedigree, né? Às vezes, não, eu sou da família tal. É isso aí que eu quero dizer. A igreja é um lugar que você tem como descer do pedestal e se igualar. E ficar no mesmo patamar daquela pessoa da qual você chama ela de irmão. As pessoas, elas precisam ser alcançadas pela nossa sensibilidade. Pedro e João tiveram essa sensibilidade. Eles foram sensíveis ao clamor daquele pobre. E aqui eu quero falar para os irmãos que não é questão de tratar meramente de dar esmolas, mas a questão da sensibilidade. A questão de se colocar no lugar de pessoas que precisam da nossa atenção. Pessoas que são iguais a nós, mas que às vezes a gente se considera melhor. Ah, mas porque eu não fumo, porque eu não bebo, porque eu não tenho vícios, porque eu sou melhor. Semelhante mais ou menos àquela oração do fariseu e do publicano. Porque a gente critica, né? Mas quando a gente vai ver, a gente está agindo muitas vezes igual ao fariseu. Ah, mas pastor, você não sabe a vida daquela pessoa. Eu nem sei, nem quero saber. O que eu quero saber é que em Cristo, todos nós somos importantes. Em Cristo, todos nós somos iguais. E nós temos a capacidade de ser igreja. E a igreja, ela é igreja quando a gente tem essa sensibilidade uns para com os outros. Igreja deve ser igreja quando for capaz de acolher as pessoas. O verso 4 e 5 fala: Pedro e João olharam bem para ele e Pedro disse: olhe para nós.
O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Eu fico imaginando, se fosse nos dias atuais, uma pessoa pedindo esmola, você entrando na porta do templo, você olha assim, olha bem para mim. Falei, é agora, né? É agora que ele vai tirar aquela notinha azul do bolso. Eu só sei o bicho que é um mico, né? Dos 50 reais. Do 100 eu nem sei. Que a gente mal pega em nota de 100, gente. Não sei você, mas eu estou falando por mim. A gente mal pega em nota de 100. Quando pega já é para gastar. Já. A lágrima escorrendo no canto de um olho e a notinha indo embora. Mas eu fico imaginando aquele mendigo ali esperando. Eu falei, agora que eu vou receber aquela notinha de 100. Aí Pedro e João olham fixamente nos olhos dele e falam, olha, eu não tenho prata nem ouro. Eu não tenho nada para te dar. Na nova tradução, na linguagem de hoje, fala, não tenho dinheiro nenhum. Uma tradução clara. Pedro e João, como discípulos de Jesus, né, estavam com os bolsos vazios. De repente tinha até alguma conta para pagar e não tinha o dinheiro. Mas foi muito mais importante quando Pedro e João se colocaram diante de Deus e se colocaram com a capacidade de ajudar as pessoas, de acolher aquele homem. Então foi aí que eles falaram, o que eu tenho é muito mais do que a prata e o ouro. A condição de Pedro e de João é a condição de muita gente hoje, que a gente já, talvez não teria condição financeira de ajudar, condição de dar o peixe naquele momento. Porque, meus irmãos, estava conversando com um irmão essa semana, e essa sensibilidade da gente, a gente precisa colocar diante de Deus constantemente, para entender que muitas vezes a gente precisa dar o peixe. E para isso você tem que ter condições financeiras, né? Se fosse na época, você ainda poderia comprar o peixe e dar. Mas, às vezes a pessoa vem, compartilha com você e fala que está precisando comprar um gás. E você fala, eu vou orar por você. Pega aquela notinha de 50 que está no teu bolso. Que dependendo do lugar, não dá nem mais para comprar o gás com 50 reais, né? Mas ajuda a pessoa a comprar o gás. Porque naquele momento ela está precisando do peixe. Mas aí o teu desafio, através dessa sensibilidade, é você se colocar diante de Deus, se aproximar dessa pessoa, entender a situação dela e você ensinar ela a pescar. Pedro e João se colocaram diante daquele homem e eles falaram que tinham algo muito mais além do que ele precisava. A maior necessidade das pessoas hoje, como eu creio que em toda a história da humanidade, em todos os lugares, é a atenção. A atenção. O ser humano precisa de atenção. Quando pessoas procuram aquela loja de grife caríssima, uma calça jeans igual a minha, da 25 de março, do Brás, e a pessoa paga 500 reais numa calça. Fazer igual um amigo meu que foi para os Estados Unidos e os amigos dele saindo, aí fala, comprei uma calça da marca tal, que eu não vou falar, né, porque senão vão querer cobrar de mim depois no YouTube. Economizei não sei quanto, porque lá no Brasil, essa calça custa 350 reais. Aqui eu paguei 50 dólares. Ele falou assim, quem economizou foi eu que não comprei a calça. Ele sim economizou. E as pessoas vão muitas vezes em lojas caras de grife, em restaurantes caríssimos. Às vezes não é pela qualidade da roupa. Elas querem atenção, João. Elas querem atenção. O ser humano tem a necessidade, tem a carência, e nós precisamos ter essa sensibilidade de acolher as pessoas como igreja. E a igreja, ela deve ser igreja, e nós precisamos dar atenção uns para com os outros. Precisamos nos colocar diante de Deus como igreja e entender pela sensibilidade
O Espírito Santo falando aos nossos corações. E quando você chega para a pessoa e fala, "Oi, irmão, está tudo bem?" Você sentiu, você não vai ouvir literalmente a voz de Deus te falando. Mas Deus vai agir. Quando você se aproxima dele, ele fala através de situações. Ele vai incomodar o teu coração. Aí você chega para aquela pessoa, vai lá e ajuda a pessoa da maneira que você puder. O ser humano precisa ser acolhido. Jesus acolheu lá aquele paralítico que estava no tanque de Betesda. Vocês lembram a história daquele paralítico? Quando as águas se agitavam e o primeiro que entrasse naquele tanque era curado. E o paralítico ia lá anos após anos. Ele não conseguiu ser curado. Porque não tinha ninguém que levasse ele. Não tinha ninguém que desse atenção àquele homem. Não tinha ninguém que tivesse essa sensibilidade como igreja para fazer diferença na vida daquele homem. A igreja, ela é igreja quando a gente tem a capacidade de se colocar diante de Deus e buscar os solitários no meio da multidão para levar essa mensagem de Jesus Cristo. Esse trabalho ele começa com as pessoas que estão mais próximas, pelo modo como nós vivemos. A força da atração não está nas palavras, mas na vida que é baseada pela palavra de Deus. A nossa vida, ela tem que fazer diferença, como foi estudado hoje na classe dos homens, né? A gente tem que fazer diferença no evangelho, no reino, de tal forma que, se for necessário, até abre a tua boca. Mas o testemunho da gente, a vida da gente, ela fala muito mais alto. As pessoas estão nos observando. As pessoas estão olhando para nós. E o nosso testemunho, ele é muito, muito, muito importante. Ele faz diferença na vida das pessoas. A igreja precisa ser igreja. A igreja precisa ter essa sensibilidade de acolher as pessoas. O apóstolo Paulo desafia, lá em Gálatas 6:10, a nós fazermos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé ou aos da família da fé. Às vezes a gente quer ser igreja, a gente quer ter a capacidade, Deus me falou para eu ir pregar lá no Haiti. Amém. Mas pregar na Rua das Romãzeiras não dá ibope, né, gente? Dá ibope quando você vai lá para a China. Dá ibope quando você vai pregar lá na Europa. Quando você vai lá pregar a palavra de Deus em Portugal. Dá ibope quando você vai para um país distante, porque você volta, você testemunha. E eu quero deixar bem claro para os irmãos não deturparem minhas palavras. Atos 1:8. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Ermelino Matarazzo, quanto em São Paulo, quanto no estado de São Paulo, quanto no Brasil e até os confins da terra. A igreja precisa ser igreja quando tiver essa sensibilidade e tiver a capacidade de impactar a comunidade. Partilhando a riqueza da experiência com Jesus, versículo 6 fala, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. A pobreza não lhes atrapalhava. Há pessoas esperando bênçãos materiais para depois crescer espiritualmente. Primeiro eu vou me dedicar aos meus estudos, porque sem estudo ninguém chega a lugar nenhum. Depois eu vou fazer uma pós-graduação. Depois eu vou fazer um doutorado. Depois, bênção material. Não estou dizendo que o maná vai cair do céu de novo. Se Deus quiser, pode acontecer. Mas o que eu estou dizendo é que as pessoas invertem as ordens
daquilo que está na palavra de Deus. E lá em Mateus 6,33 fala claramente: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as demais coisas. Quais são as demais coisas? Ele cita antes: comer, o que vestir, o que você se preocupa. Todas essas coisas serão acrescentadas na tua vida. A igreja precisa ser igreja quando a gente tiver a capacidade de impactar a comunidade na qual nós estamos inseridos. A riqueza da igreja, a igreja compartilha a riqueza de vidas que eram completamente sem sentido, como a vida minha e a vida sua aqui nesta noite, como a maioria que está aqui nesta noite. A igreja compartilha essa verdade, não entregando a prata e o ouro, o dinheiro, como aquele homem queria, mas entregando algo de muito mais valor, muito mais precioso, algo que poderia transformar a vida daquele homem. E de fato transformou. Nós precisamos ser igreja quando nós entendermos e resgatarmos a missão da igreja. A missão da igreja não é ensinar as pessoas a serem ricas. A missão da igreja não é ensinar e dizer que você precisa ter os bens materiais. Mas a missão da igreja é conduzi-las aos pés de Cristo, para que crucificadas com Ele, terem uma vida de qualidade, uma vida abundante. A igreja precisa ser igreja e precisa ministrar no poder que vem do nome de Jesus. O verso 7 e 8 fala: segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois, com eles, no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Essa foi a vida transformada através do poder do nome de Jesus. Quando Pedro foi chamado a falar do milagre, e lá no capítulo 4, depois fala exatamente do resultado desse ato de Pedro e João. Então aqueles religiosos de plantão, aqueles que a gente conhecia desde Jesus em vida ainda no mundo, aqueles que perseguiam Jesus, ficaram indignados. Como é que pode? Não foi suficiente esse homem morrer? Vai que ele ressuscitou, mas ele não está mais aqui, em carne e osso. E o nome dele continua. Não é possível. Vamos prender esses dois aí para ver se resolve. E prenderam Pedro e João. E depois foram interrogar eles. E Pedro, aquele homem, vocês conhecem a história dele. Aquele homem que, quando chegou uma pessoa que não era ninguém importante, não era ninguém de destaque, era uma serva, e reconheceu Pedro e fala: eu te conheço. Eu te conheço. Você é um deles. Eu. Moá, não. Você está me confundindo com outro. Não sou eu. Veio outra pessoa que não era uma pessoa de destaque, não era uma pessoa importante. Era uma simples pessoa. Reconheceu ele. E a resposta dele foi a mesma por 3 vezes. Esse mesmo Pedro, após a ascensão de Jesus, após Jesus ter ressuscitado, através do poder do nome de Jesus, esse Pedro, ele começou a pregar em nome de Jesus. E aqui depois do verso 10, fala da pregação de Pedro. E fala que cerca de 3.000 pessoas se colocaram aos pés de Jesus. Depois, lá no capítulo 4, fala que o número que chegava a acreditar em Jesus eram perto já de 5.000 pessoas, como consequência da ousadia que Pedro se colocou diante de Jesus. Pedro entendeu o que é ser igreja. Pedro se colocou diante de Deus e ele entendeu que é no nome do poder
de Jesus, no nome dele, é que temos a capacidade de acrescentar pessoas aos pés de Cristo. Infelizmente hoje há muitas igrejas por aí que têm mudado as suas placas, têm colocado fotos dos seus bispos, dos seus dirigentes, ministério do bispo tal, e às vezes mal fala do nome de Jesus. Fala de tanta coisa, e as pessoas estão se iludindo e indo atrás, e sendo muitas vezes, infelizmente, enganadas. A igreja, ela precisa ser igreja e pregar no nome do Senhor Jesus. Nome que está acima de todo nome. Onde está o poder da mensagem que nós, como igreja, nós pregamos hoje? Baseado em que nós estamos declarando as maravilhas que estão acontecendo? A igreja, ela precisa ser igreja quando prega em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça nesse momento.